E aí, a nossa aula de hoje vai ser sobre crase, tá? O uso da crase, algo que não é tão simples, infelizmente, não é todo mundo que tem habilidades para fazer o uso da crase, tá? Mas se nós conseguirmos compreender a definição do que vem a ser crase, não precisa se apegar à questão de regras, que o português é cheio de regras, mas não precisa vocês decorarem as regras para o uso da crase, porque a partir do momento que vocês conseguem compreender a definição do que vem a ser crase, quando vocês vão escrever ou quando vocês leem alguma oração, alguma frase, alguma expressão, eu costumo dizer que nós aprendemos a sentir quando é pedido a crase, digamos assim, tá certo? Vocês conseguem visualizar os meus slides? Sim. Sim? Sim. Tá. Vocês me dão esse retorno por voz, porque uma vez eu abrindo, expandindo os slides aqui. Ai, meu Deus, lá vai eu, cliquei no que não devia. Uma vez eu expandindo os slides aqui, eu não consigo acompanhar o chat, tá? De vocês. Então, retornando lá. Alô? Vocês estão conseguindo ouvir ela? Não. Não, Também não. Acho que caiu a internet dela. acho que caiu mesmo. Sala de hoje tá com tudo pra dar errado. Desde a hora do sistema. Tô tentando falar com ela aqui, ver se ela responde, mas... Acho que foi. Mas a mensagem chega nela. Ixi, agora ela caiu de vez. A internet tentou me tombar, mas eu voltei. Consegue me ouvir e me ver? Sim. 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 Vamos lá. Então, essa avaliação diagnóstica é para sentir um pouco o que vocês sabem sobre crase, tá? Às vezes, por muitas vezes, nós não sabemos regras do uso da crase, mas, como eu falei, dá para sentirmos quando um ar pede a crase, pede o acento grave, tá bom? Então, eu trago algumas questõezinhas para vocês lá daquele Instagram que eu apresentei para vocês na aula passada. E aí, ontem eu estava dando uma passeada por lá e vi algumas coisinhas sobre crase, tá? Coisas simples, mas que dá para aplicar. Nesse exemplo aqui, que tem agradecemos a todos. Vocês marcariam a primeira opção em que o A recebe a crase ou a segunda opção em que o A não recebe a crase? O que é que vocês me dizem? Agradecemos a todos. Acho que não, sabe? Não, acho que não.
Acham que não? Acreditam que não? Recebe crase? Não recebe. Tá. Porque Não se eu não preciso me... saber o porquê, tá? Por enquanto. Quero Mas é só a sentir questão de vogal com vogal, não é isso? pela definição, Ah, tá? Isso é Vinícius, né, que tá falando. Vinícius é desses que ele já vai dando spoiler. Ele me faz ter vontade de me levantar dessa cadeira aqui. Brincadeira. Vai por aí mesmo, tá, Vinícius? É a questão da definição da crase, tá? Mas beleza. Vocês me disseram que acredita que não recebe crase. Vamos descobrindo, né, no decorrer da aula. Outro exemplo que eu trago é esse aqui, ó. Como fomos mal atendidos, não vamos mais. Aí, aquele lugar sem crase, o A sem o acento grave. Aquele lugar com o acento grave. E a terceira opção, aquele lugar sem acento grave. E aí, o que é que vocês me dizem? Com acento. Segunda opção? Aham. Quem que tá dizendo? É Luana? Não, Karina. Desculpa. Karina, tá. Alguém discorda? Alguém tem outro ponto de vista? Ou não? acho que é isso mesmo. Com acento grave? Mas estão muito espertos, adoro. O terceiro exemplo é esse aqui. Complete com o A normal, né? Sem acento grave, ou com o A craseado. Aí, na primeira opção, estou à disposição para esclarecer dúvidas. E a outra... Oi, oi. O slide. E aqui tá aparecendo. Conseguem ver agora? Não tô vendo nada. Peraí. É porque eu dei uma saída aqui, porque eu ouvi um barulhinho sugestivo de como quem tivesse alguém querendo entrar, sabe? Aí eu fui e suprimi a tela. Peraí, ver se rola agora. Agora. Agora Agora sim. Agora sim. Tá. Aí, olha aí, ó. Complete com o A, sem crase, ou com o A craseado. Estou à disposição para esclarecer dúvidas. E a outra opção, a disposição dos alunos foi contagiante. E aí? Na primeira opção, vocês preencheriam com o quê? uma craseada. Certo. Segunda, Uma sem crase. alguém discorda? Também acho que Ou não. não? Tá. No final da aula, a gente retoma para isso, tá bom? Ok. Com o conteúdo, com o conhecimento, a gente ir de forma certeira, sem achar ou sem acreditar, indo de certeza, tá bom? Beleza. Então, gente, eu falei para vocês que existem duas alternativas de nós sabermos, de nós aprendermos, de nós desenvolvermos a capacidade a habilidade, né, do uso da crase. Essas duas alternativas constituem na primeira, que é apenas a partir da definição do que é crase, tá certo? Que eu acredito ser algo bem mais viável, bem mais fácil, quando a gente entende a definição. E aí já dá para responder qualquer questão, já dá para saber quando usar a crase. E a segunda alternativa é a pessoa aprender, internalizar as 10 regras. Eu acho mais viável entender a definição, porque regra, meu Deus do céu, é mais fácil. No português é mais fácil aprender exceções do que regras, né? Porque às vezes, por muitas vezes, as exceções elas são menos e menor quantidade do que todas as regras.
Então, se vocês conseguirem entender a definição de crase, não tem bicho, certo? Você sempre vai saber utilizá-la, sempre vai conseguir perceber quando é necessário ou não, tá bom? E aí, por definição de crase, é exatamente aquilo que Vinícius colocou já lá no primeiro exemplo, né? Porque ele é desses, 5 meses, ele nasceu, né? E aí, o que é que vem a ser crase? Ele disse, professora, não é a questão de juntar dois As, algo desse tipo, não foi que o Vinícius falou? E é exatamente isso, tá bom? Existe uma diferença entre acento agudo, certo? Que é grafado da seguinte maneira, né? Assim, da esquerda para a direita, acento agudo, e existe o acento grave, que é no outro sentido, né? E aí, quando nós falamos de crase, nós estamos falando do acento grave e não do agudo, tá? E aí, quando é que vai rolar a crase, pessoal? Primeiro de tudo, sempre, sempre, sempre podem anotar aí no caderninho de vocês que vai ser sempre a fusão. E quando eu falo fusão, eu estou falando união, a mistura, duas coisas que teoricamente, no primeiro momento, elas são interdependentes, mas elas se juntam, elas se fundem e formam uma coisa só. E aí eu estou falando na fusão de vogais idênticas, certo? Dentre as vogais da nossa língua, nós temos a, e, I, O, U, mas em se tratando de crase, sempre vai ser a fusão de A com A, tá? Sempre A mais A, tá bom? E aí, esses dois A juntos, eles vão formar um único A, que vai receber o quê? O acento grave. Beleza, até aí? Estão me ouvindo? Falem comigo. Sim. Tá. Então, crase é o nome dado, por definição, tá? É o nome dado à fusão de vogais idênticas, ou seja, essas duas vogais sempre vão ser A mais A, tá certo? A mais A vai ser igual a um A, que recebe o quê? A crase, tá certo? E aí, o que vai corroborar, o que vai confirmar a ocorrência dessa fusão, desse A mais A, é justamente o fato de, no A resultante, eu imprimir, eu colocar esse acento grave, né? Que é o que nós chamamos de crase, tá bom? Por essa definição, gente, eu sempre botem isso na cabecinha de vocês. Quando eu tenho uma coisa meio estranha, desde que eu comecei a estudar português, que é dialogar com o que é escrito, com o que é falado, sabe? E assim, por exemplo, vejam, se eu chego aqui para vocês e digo, gente, eu fui. Sim, eu fui para onde? Eu fui aonde? Né? Senão vai ficar sem sentido para vocês, não é verdade? Então, veja, o verbo fui e o verbo ir, né? Se eu chego para vocês aqui e digo, gente, eu fui, vocês no mínimo vão pensar, para onde? Aonde? Né? E aí, se eu fui a algum lugar, né? Pede, o verbo ir, o verbo fui, ele pede um complemento para que ele possa ser entendido. Senão, minha oração, minha frase, ela fica sem sentido. Então, se eu chego e digo, eu fui. Se eu fui a algum lugar, tá certo? Então, se eu fui a algum lugar, vejam que antes da expressão algum lugar, eu tenho a vogalzinha A, não tenho? Se eu fui a algum lugar, tá? Se vocês dizem para mim, professora, foi aonde? Aí eu vou e respondo para vocês, a cidade. Cidade é uma palavra feminina, né? Quando eu falo cidade, eu vou falar a cidade e não o cidade, não é verdade?
Então, se eu fui, gente, eu fui a algum lugar, tenho um primeiro A, não tenho? Tá. O primeiro elemento que eu tenho, a algum lugar, já tenho o primeiro A. Se eu respondo para vocês que a esse lugar para onde eu fui foi a cidade é uma palavra essencialmente feminina. Ela admite um artigo definido feminino na frente dela, que é o quê? O a cidade. Eu não posso falar o cidade, só posso falar a cidade. Por definição de crase, crase é o quê? Um a mais outro a, que vai resultar em quê? Em um a que tem o quê? O acento grave, indicativo de crase. Então, se eu digo eu fui à cidade, esse a recebe crase ou não? Me digam aí. Recebe. Recebe. Se eu fui a algum lugar, eu já tenho o primeiro A. Se esse lugar para onde eu fui foi a cidade, A mais A, gente, o A craseado. Eu não preciso saber qual é a regra da gramática da língua portuguesa que me diz o porquê que esse A recebe crase. Existe uma regra, existe. Mas para eu aplicar, eu não necessariamente preciso saber essa regra, só pela definição e pelo diálogo com as palavras da minha colocação, da minha oração, eu vejo que pede o quê? Que pede e admite uma crase. Tá bom? Beleza? Aí, tá, até aí tudo bem? Podemos seguir? Sim. Uhum. Agora, nós vamos ver cada regra que explica, que justifica, que permite o uso da crase, mas percebam a todo momento que se vocês entenderam a definição, vocês não precisam internalizar, vocês não precisam gravar nenhuma dessas regras, tá bom? E eu vou provar para vocês por A mais B, por exemplos, certo? Que vocês não precisam. A aula de hoje ela é um pouco diferente. O conceito nós vamos construindo a partir de exemplos, de expressões, de orações, de frases, tá bom? E aí, a cada frase que eu vou colocando aqui para vocês, tentem usar a definição de crase e cheguem à conclusão ou não se esse A pede ou não crase, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vejam aqui, ó. Para iniciarmos, um exemplo. Começou a sorrir quando dei a notícia. Esse A aqui, minha gente, vocês acham, vocês acreditam, acham não, tá? Sempre que for falar alguma coisa que caiba o acho, tire o acho e coloque o acredito, porque isso dá mais credibilidade ao discurso de vocês, tá certo? Nesse exemplo aqui, vocês acreditam que esse A recebe crase ou não? Ele pede crase ou não? Não. Não? Não. Alguém acha que sim? Ou não? E esse outro A aqui, ele pede, ele admite crase ou não? Sim. Sim, porque a notícia Sim. meio que A palavra feminina e tal. Porque a notícia é uma palavra. E aí? Recebe. ajuda a dizer a notícia. Tá. Mas se eu digo, começou a sorrir quando dei, esse dei, ele necessariamente ele pede uma resposta que tenha o A. Eu poderia dizer, começou a sorrir quando dei. Deixa eu ver. Esse deu o quê, professora? Eu dei a Dei o notícia, presente, ou dei um presente, que já ou virou masculino. Dei um bom dia, né? quando dei um bom dia. Esse dei, necessariamente, ele pede na resposta um A. Quando eu digo, gente, eu fui. Se a professora foi, ela foi a algum lugar. Então, no caso, no A, algum lugar, ele exige que tenha o A, né?
Nesse caso do they pode variar entre o a, o ou ou alguma coisa. Sim, Ah, se ligaram aí no lance? Uhum. Sim. Então vamos ver. Por esse exemplo, começou a sorrir quando dei a notícia. Mas quando você dá, não tem que dar alguma coisa? Tenho que dar alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser precedida por um artigo definido como a, e Não, também pode ser um artigo indefinido, definido. É verdade. tá? Sintam o que a palavra pede como complemento, como Uhum. resposta, tá? Então, nesse exemplo, tá? Qual seria a regra do uso de crase que se encaixaria? Tá certo? Vamos ver. A primeira regra, Não se usa a crase anterior. não, nunca, tá? O verbo, ele funciona meio que, eu pelo menos enxergo assim, tá? Vou dizer para vocês como é que eu enxergo o meu mundo cor-de-rosa na gramática. Sob o meu ponto de vista, dentre todas as classes gramaticais que compõem, né, a nossa gramática da língua portuguesa, a que é mais soberana, né, são os verbos. É a classe gramatical dos verbos, tá? Então, ele não admite muita coisa, não. Ele é meio chato. Ele é que manda, certo? Então, se ele é chato, ele não vai admitir muita coisa na frente dele, nem antes e nem depois dele, não, tá? Então, ele também, se ele é chato, se ele não admite, ele não vai admitir crase sendo usada antes dele, tá? Aqui, ó, nem antes nem depois, tá? Se é uma classe gramatical que reina, veja aqui que eu tenho dois verbos. Vocês conseguem acompanhar o cursor do meu mouse? Sim. Conseguem? Sim. Tá. Então vejam que aqui, entre o a, eu tenho um verbo, começou do verbo começar, e posteriormente ao a, eu tenho outro verbo, que é o quê? Sorrir. Então, o Bob desse a, ele tá encurralado. Tanto antes quanto depois dele tem o quê? Verbo. Não esqueçam, verbo é a classe gramatical mais chatinha, tá bom? Quando a gente vai estudar a gramática mesmo, tem tanta coisa relacionada a verbo, de flexão, de concordância, de regência, é muito cheio de pormenores. Então, o pop desse A aqui está literalmente imprensado por dois verbos, e verbo ele não admite crase nem depois, nem antes dele. Então, zero possibilidades para esse A ser craseado. Para ele pedir crase, ele não tem saída, ele não tem escapatória. De um lado ele tem um verbo, do outro ele tem verbo. E ele no meio. Não vai admitir. Tá bom? Em relação a esse A aqui, o lance, o esquema que eu falei para vocês é o verbo dei, do verbo dar. Eu posso, se eu dou algo a alguém. Esse algo, ele pode vir com a resposta precedida de um artigo definido, como tem aqui a notícia, mas poderia também ser um complemento, poderia ser também uma resposta que fosse precedida, perdão, por um artigo indefinido, certo? Alguns. Começou a sorrir quando dei algumas notícias. Pode ser quando dei a notícia, quando dei um bom dia, tá certo? Então, o complemento que esse verbo pede, esse verbo transitivo direto pede, não necessariamente é obrigado que venha com o quê? Com um artigo definido a. Então, volta lá na definição. O que é crase? A mais A. O verbo pede uma resposta que tem um A. Ah, beleza, professora, pede. Mas a resposta obrigatoriamente vai pedir um A que precede, tá? Então, nesse caso aqui, não necessariamente é obrigatório que exista
na resposta, nesse complemento, um artigo definido, tá certo? Então, não se justifica aqui o uso da crase, tá bom? Mas anotem aí. A primeira regra, proibido o uso da crase antes de verbo. Se esse artigo definido tiver logo após um verbo, não recebe. Se tiver antes de um verbo, não recebe. Se tiver de um lado e do outro com o verbo, aí é que não recebe mesmo. Tá bom? Verbo, quando rola verbo, não é admitido crase. Tá certo? Beleza? Certo. Podemos seguir? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, nesse exemplo, eu sempre vou a festas. Esse A, na forma que está aqui, ele pede crase ou não? Creio eu que sim. Alguém discorda? Não. Não. Ei, me diga uma coisa. Quando eu falo em relação a festas, festas no plural, festas, eu digo a festas ou as festas, As festas. Tudo no plural. né? A concordância, né? Plural com plural. Uhum. Tá. Anotem isso aí. Plural geralmente pede plural. Tá? Teoricamente, né? A questão de que pessoas que são muito parecidas, elas têm uma afinidade maior. Tá? Então, a partir desse pressuposto, a partir dessa premissa, construa o conceito linguístico da língua portuguesa de que geralmente plural ele combina mais com plural do que eu fazer a mistura de singular com plural, tá? Beleza. Vejam aqui que nessa colocação, nessa oração, a pessoa está dizendo que ela sempre vai a festas, no sentido de o quê? Que é natural, é comum, é corriqueiro que essa pessoa esteja sempre indo para toda e qualquer festa que aparece. Certo? Mas vejam que linguisticamente, se a gente for para partir dessa premissa, que plural combina com plural e não aquele samba de singular e plural, tá? Tem algo diferente, tem algo estranho aqui, porque festas é um substantivo que está o quê? No plural, e o artigo que precede esse substantivo, ele está o quê? No singular. É definido, certo? Partam dessa premissa que plural combina com plural, o que é comum, tá? O que é esperado dentro da língua portuguesa. Aqui não está ocorrendo isso. Eu tenho um singular e eu tenho um plural, tá bom? Anotem aí no caderninho de vocês que plural combina com plural, teoricamente. Nesse exemplo, gente, a regra que se aplica ao fato desse A não receber crase, ele não pede crase, porque é proibido crasear um A que esteja no singular e seja precedido por uma palavra que está o quê? No plural. Tá? Lembrem dessa dica, plural combina com plural, tá? Então, em se tratando de crase, se eu tenho singular e plural, esse A, ele não vai pedir crase, ele não vai aceitar crase, por quê? Porque, teoricamente, singular combina com singular e plural combina com plural. Mas aí vejam, se eu reconstruo essa oração e coloco eu sempre vou às festas, esse A recebe crase ou não? Colocando um S aqui, ó, plural com plural. Vai receber? Vai receber. Plural não combina com plural?
Uhum. Se eu coloco eu sempre vou às festas, eu tenho plural com plural. Então, eles combinam. Então, esse A do as, ele aceita, ele pede a crase. Da mesma forma que se eu colocasse eu sempre vou à festa, esse A aceitaria. Tá certo? Lembrem-se, plural combina com plural, singular combina com singular. Se eu tivesse a combinação perfeita, vai rolar o match, tá? E aí vai admitir essa crase, esse acento grave. Se eu percebo que existem essas diferenças, essas disparidades entre singular e plural, ou plural e singular, não vai rolar, não vai dar match, tá bom? Então, é sempre proibido o uso de crase em se tratando de palavras que estejam no plural e o artigo que venha anteriormente esteja o quê? No singular. Para aceitar, tem que rolar afinidade. Como é que rola essa afinidade, professora? Singular e singular ou plural e plural? Tá certo? Então, proibida a crase diante de um A no singular, o qual precede uma palavra no plural. Se eu não soubesse, gente, dessa regra, mas se eu soubesse da primeira, em se tratando de quê? De verbos, vou, é uma flexão do verbo ir. Verbo admite crase perto dele? Não admite, Não. tá? Então, às vezes, se a gente souber uma regra ou outra, dá para ir bater nas outras, as demais, tipo efeito dominó. Tá certo? Mas se você quiser justificar ao pé da letra o porquê esse A não recebe crase, é devido ao fato de não estar rolando aquela combinação de plural e singular e singular. Beleza? Tá bom? Mas caso você não soubesse essa regra, usa aqui, ó, a do verbo, que é chato, tá bom? É uma classe gramatical cheia de detalhes. Beleza, aí, gente, tá ok para todo mundo. A gente consegue seguir. Tá rolando aí para todo mundo. Sim. Podemos seguir. Sim. Beleza? Então vamos seguindo. Terceiro exemplo, minha gente. Assistir a Vossa Excelência pela televisão. Com a regra que a gente já falou, vocês já sabem se rola, se não rola. Me digam aí. Rola. Rola? Mas assistir não é verbo? É, não rola. Olha, foi Karina que falou. Karina é bem eu na vida, assim. Uma hora quer uma coisa, na mesma hora quer mais não. Também não queria, sabe? É, tá. Pela regra, que a gente já sabe que foi a primeira que nós vimos, estamos na terceira. Mas veja que a primeira já se viu para o segundo e para a terceira. Assistir é o quê? Um É verbo. verbo. É, ele só tá flexionado, mas o infinitivo desse verbo é o que? Assistir. Um Uhum. Rzinho lá no final, né? R admite crase perto? Oi? Não. Não. Arrepia verbo, valha. Verbo admite crase por perto? Não admite. Então, eu já poderia justificar o fato desse A aí, Mas que tem a precede questão a nossa. do pronome possessivo. Opa, quase na trave. Me digam uma coisa, pelo que vocês lembram, lá do conhecimento de vocês, Vossa Excelência pertence a qual classe gramatical? Vossa Excelência é uma palavra que eu uso para me referir a algumas pessoas específicas, né? Uhum. Principalmente lá na área do direito,
em uma, como é que se diz? Em uma audiência, em um ambiente de tribunal, geralmente as pessoas da área do direito se referem umas às outras, principalmente se elas possuírem uma patente mais elevada, por exemplo, um advogado que ele vai se referir a um juiz, ele sempre vai ter que utilizar Vossa Excelência, né? Ele não vai poder usar você. É uma afronta, né? Eu não sei se vocês lembram de uma polêmica que teve aí, tem menos de um ano, de um ambiente de tribunal, uma pessoa da área do direito se referiu a outra como você. E aí o outro foi e retificou o que ele estava falando. Ele disse, você não, Vossa Excelência. É muita vaidade, né? Mas é uma nomenclatura, é uma terminologia que é muito utilizada na área do direito. E aí, gente, se eu estou dando esse exemplo, que eu posso, teoricamente, substituir Vossa Excelência por você. Vossa Excelência pertence à mesma classe gramatical de você. Você é o quê? Lá na língua portuguesa, pertence a qual classe? Eu, tu, que é a mesma coisa que você. Pronome, né? Uhum. Então, Vossa Excelência é um pronome o quê? De tratamento, tá bom? E aí, com uma regra que nós vimos anteriormente, vocês já conseguem justificar o porquê que esse A ele não pede e ele não admite crase, certo? Que é devido ao fato de que de existir o verbo por perto dele, tá? Mas a regra clara que define, que proíbe o uso da crase relacionada a esse exemplo é o fato de que pronomes de tratamento como este, Vossa Excelência, você e Sua Excelência são pronomes de tratamento que não admitem de forma alguma crase precedendo. Não admite de forma alguma crase antes desses pronomes de tratamento. Mas, Tá professor, bom? eu achei uma imagem que meio que diz onde nunca usar, onde que pode ser usado e onde que sempre é usado. E nessa questão do pronome, sua, minha, tua, ele diz que é facultativo. Pode usar ou não. Não sei se está Mas correto. aí sua, minha e tua já são questão de pronomes possessivos, Vini, não é a questão de pronomes de tratamento, tá? Aqui se justifica pelo fato de que, em se tratando de pronomes de tratamento, Vossa Excelência, você e Sua Excelência, veja que não é o sua isolado, não é o tua isolado, não é o minha isolado, que são pronomes possessivos, são pronomes de tratamento, são tipo pronomes, digamos, compostos, digamos assim, porque são formados por mais de uma palavra, e aí essa composição, o fato de ser composto, faz com que excelência venha com vossa, que tipo seria um pronome possessivo, e o sua excelência venha com o sua, que teoricamente de forma isolada seria um pronome possessivo, mas aqui nós estamos falando de pronomes de tratamento, tá? Então, em se tratando de pronomes de tratamento, eu, tu, você, que é o você, né? O tu é o de Portugal, eles, elas, nós, eles, elas, Vossa Excelência, Sua Excelência, certo? Nesses específicos, Vossa Excelência, você e Sua Excelência, são três exemplos de pronomes de tratamento que não vão admitir de forma alguma que venha antes deles a crase, tá bom? Então, Vossa Excelência, você e Sua Excelência não admitem que o A que venha antes seja o quê? Craseado, tá bom?
Então, aqui daria para eu justificar o fato desse A. Ele não pedir a crase, ele não admitir a crase, porque primeiro eu tenho um verbo por perto. Logo depois, posteriormente a esse A, eu tenho um pronome de tratamento específico, que é o que? Vossa Excelência, que é um exemplo que compõe aqueles três, né? Vossa Excelência, você e Sua Excelência, que não admitem de jeito nenhum. Tá certo, gente? Até aí, tudo bem? Beleza? Uhum. Sim. Vamos seguindo. Vejam que, pela definição, a grande maioria dá para eu perceber se pede ou se não pede a crase. Já outros são um pouco mais específicos, tá bom? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai se acostumando, tá? Aqui, esse quarto exemplo. Enviei um convite à senhorita. Aqui rola, viu, com a definição de crase. E aí, recebe ou não recebe? Pede ou não pede? Enviei um convite. O enviei, gente, ele me pede duas respostas para que eu consiga entendê-lo. Se eu chego aqui para vocês e inicio a aula e digo, gente, enviei. Tá. Enviou o quê e a Para quem? quem? Ou para quem? Tá. Eu enviei o quê, professora? Um convite. Se eu chego e digo para vocês, enviei um convite, tá, beleza, enviou um convite. Para quem? Foi destinado a quem? Então, o verbo enviar é o que a gente chama no português de verbo bitransitivo, ou seja, ele pede dois complementos, bi de dois, tá? Então, se eu enviei algo a alguém ou para alguém, tá? Beleza. Enviei um convite para quem? A quem? A senhorita. Me diga uma coisa, se eu falo senhorita, eu tenho que obrigatoriamente falar a senhorita ou o senhorita? A senhorita. A senhorita já tem o quê? Um primeiro A aí, não tenho? Uhum. Tá. Se eu enviei um convite, eu enviei a alguém. Eu tenho outro A antes desse alguém? Sim. Sim. Então, se eu enviei um convite, eu enviei a alguém, tem o primeiro A. Nessa composição aqui, nessa oração aqui, eu enviei um convite à senhorita. Senhorita é uma palavra que ela obrigatoriamente admite um artigo definido feminino ou pode ser masculino. O senhorita ou a senhorita. Tem que ser feminino. Feminino. A senhorita. Eu tenho mais um A? Tenho? Oi? Eu tenho mais um A. Se eu enviei um convite, eu Tem. enviei a alguém. Eu tenho o primeiro A. Se esse alguém que eu enviei foi a senhorita, senhorita é uma palavra que só admite o quê? O O A na artigo frente. feminino. Eu tenho dois A juntos, eu tenho A mais A. Tem. Então, limite, Eu crasse. tenho A mais A, minha gente. Como resposta, como resultado, eu tenho o quê? Um B? Crase. Eu tenho um A. E um A o quê? Craseado. Senhorita é um pronome de tratamento? Senhorita é um pronome de tratamento. Basicamente. Geralmente eu uso para mulheres que são o quê? Solteiras, que não são casadas. Senhora é um pronome de tratamento que eu uso para me referir a mulheres que são casadas, né? Tanto senhorita quanto senhora admite o quê? Um A, só aceita um A na frente, né? A senhorita, a senhora, né? É verdade. Então, beleza, nós falamos aqui, minha gente, em pronomes de tratamento que não admitem crase, que é quem Vossa Excelência, Sua Excelência e você, tá?
Mas aqui, gente, pela definição de crase, não preciso saber dessa regra. Aqui, o que é que eu tenho? A exceção da regra, não falamos lá de pronomes de tratamento que não admitem. Eu estou aqui também me falando de pronomes de tratamento como senhora, senhorita, certo? Teoricamente, você pode ser levado a pensar: se é pronome de tratamento, é proibida a crase. Mas calma aí, a crase é proibida diante de pronomes de tratamento específico, que são o quê? 3. Vossa Excelência, Sua Excelência e você. Tá? Mas aí, se eu tenho senhora e senhorita, eu vou o quê? Vou poder usar. Veja, proibido o uso de crase antes de pronomes de tratamento, beleza, a gente sabe, mas quais são os pronomes de tratamento que são proibidos? O uso da crase, Vossa Excelência, você e Sua Excelência. Exceto, ou seja, tira a parte o quê? Senhora e senhorita. Ou seja, façam a leitura de que, em se tratando dos pronomes de tratamento senhora e senhorita, eu posso sim usar a crase. Eu não posso usar crase quando eu estou fazendo referência a pronomes de tratamento que são quais? Vossa Senhoria, Vossa Excelência e o que? Você. Senhora e senhorita não tem nada a ver com esses 3 exemplos. Então, eu vou poder usar a crase? Posso. Ai, não, professora, mas eu não sei dessa regra, não. Então, vá para a definição de crase. Se eu enviei algo a alguém. Tá? Quem foi esse alguém? A senhorita. Se eu enviei algo a alguém. Primeiro a. Nessa composição aqui, eu enviei um convite à senhorita. Senhorita é a senhorita ou o senhorita? A senhorita. Mas a o quê? Craseado. Tá certo, gente? Beleza, gente? Podemos seguir? Tá ok para todo mundo? Pode, Sim. professor. Sim. Beleza? Eu não estou ouvindo ainda a voz de Lide. Você tá aqui, Lide? Tô aqui, professora. Ela Tô mal falou, né? ouvindo. Ela falou comigo. Falou. Péssimo. Quando É porque ela chegou hoje. Aí eu tava um pouquinho nem esquecida da voz de Lide. Fala comigo, viu? Eu sei que você fala Bom comigo dia, professora. Bom dia, tava com saudades. também, mulher. Então vamos lá, gente. Vamos seguindo. Vamos lá para o nosso quinto exemplo, mas que configura o quarto, porque a gente teve a terceira regra e essa é a exceção da terceira regra, tá bom? Vejam. Fizeram menção a ti e a mim. Recebe, aceita ou não? Tem a questão que a ti e a mim pode ser composto, né? Pronome composto. Não E sei se vai. mais alguém? Eu não sei se essa turma tem alguém que na época que estudou português no ensino fundamental e no ensino médio, aprender, porque, menina, eu me senti tão frustrada numa disciplina de português que eu ministrei para uma turma de enfermagem, que escrevam aí no caderninho de vocês. Eu fiquei frustrada porque eles me falaram uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e para eles fazia total sentido e para mim continua eu não entendendo o que eles falaram. Para mim. Vejam, em relação a pronomes pessoais, tá?
eu, tu, que é o você, Uhum. ele e ela, tá? Quando eu falo em relação, quando eu uso ti, eu substituo qual desses que eu falei? O tu? O tu, que é o você, Uhum. né? Tipo, eu falo pra Vinícius, Vinícius, eu vou mandar pra ti. Eu tenho essa mania de, ao invés de dizer eu vou mandar pra você, eu falo eu vou mandar pra ti, que tá errado, porque a gente nunca deve, e é proibido na língua portuguesa, usar o ti em final de frases, certo? Não pode. Eu sempre coloco o ti pro final da frase. Eu tenho esse problema. Mas tá. Coloquem aí no caderninho de vocês. Eu, tu, aí entre parênteses vocês colocam o você, porque o tu é o português lá de Portugal, mas o português aqui do Brasil a gente não usa tanto tu, a gente usa o você, tá? E ele barra ela, tá? Aí lá ao lado do tu e do você, passem um tracinho e coloquem logo à frente ti, tá? E aí, em relação ao mim, eu posso substituir qual desses? Eu, tu, que é o você, ele ou ela? O eu. O eu, né? Uhum. É. Mas é tão feio. É, péssimo. Mas lá na frente do eu, passem um tracinho de correspondência e coloque o mim na frente. Aí fui eu, né? Dar aula lá na turma de enfermagem. Aí vários alunos disseram para mim, professora, mas na época da escola não tem um negócio de eu a mim, não sei o quê, você a ti. Eu digo, eu nunca ouvi falar disso, não. Eles disseram trocadilho. Alguém conhece esse trocadilho aqui? Não. No meu tempo que eu estudei, não lembro não, professora. Não. Graças a Deus. Porque eu me senti tão frustrada. Eu digo, onde foi que eu estudei? Que eu não sei disso. E a aluna ficou tentando me explicar de todas as maneiras. E eu lá, tapada. Não entendia nada do que a menina estava falando. Professora, tem um ditadozinho que diz, não sei o que, eu a mim, você a ti, que não sei. E eu, hã? É o que, Vanessa? Menina, eu me senti tanto nanocefálica. Eu digo, meu Deus, eu nunca ouvi isso na minha vida. Ainda bem que vocês também não sabem, porque senão eu ia pedir para vocês me ensinarem e provavelmente eu não ia entender nada de novo. Mas conseguiram entender esse negócio de eu corresponde mim, por mais que fique estranho, e tu, você, corresponde ao ti. Uhum. Sim, sim. Conseguem perceber isso? Tá. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque isso é chamado na língua portuguesa é algo muito específico, eu não vou cobrar isso de vocês, certo? Da questão de pronomes pessoais retos e oblíquos. Lembram disso? Não. Eu gosto da sinceridade. Eu gosto, Já faz um tempinho, né? Vou. né? A pessoa não vai dizer, lembra, professora, para ser bonito, né? E agradável. A gente tem que dizer que não lembra mesmo. Mas entendam, gente, sempre quando eu faço referência a ti e a mim são exemplos de pronomes pessoais retos, certo? Pronomes pessoais retos são justamente aqueles que eu consigo substituir por aqueles que são mais comuns, usuais, como a questão do eu, que eu substituo por mim, tá? Aqui vai ser o quê? Pronome pessoal reto. E o tu, você, eu consigo substituir pelo ti, certo? Também é um pronome pessoal reto, eu estou fazendo referência a uma pessoa, certo? Mas aí eu saio daquele convencional que é eu, tu, você, né? Ele, ela, certo? E substituo por outros pronomes, uma outra nomenclatura que não é tão comum
como o tio, mim, como o Vinícius falou, o mim é tão estranho, fica tão feio, ele é menos comum, ele é menos usual, certo? Eles funcionam como sendo pronomes pessoais retos, certo? E a questão de pronomes oblíquos, eu não sei se vocês têm costume de usar isso na escrita de vocês, mas é aquela questão de como é que eu posso dar um exemplo para vocês? Ao invés de eu usar os usuais, eu, tu, ele, ela, eu vou e substituo. Eu dou uma flexionada no verbo e coloco o e a. Mencionaram no, certo? Eu poderia falar, mencionaram ele. Mas o ele já apareceu anteriormente. Então, para eu evitar repetir o ele novamente, mencionaram ele, eu vou e coloco mencionaram no NO. Ou então, mencionaram na. Vem com um hífenzinho e junto o na. Mencionaram na, ao invés de dizer mencionaram ela, fizeram referência a ela. Esses são exemplos de pronomes pessoais oblíquos, mas não se preocupem, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? O que eu estou querendo dizer é que vai ser proibida a crase diante de pronomes pessoais retos. Sempre lembrem que pronomes pessoais retos, eles não são comuns. Eles não são usuais, eles não têm o uso corriqueiro, tá? E aí, quando eu digo que eles não são comuns, eu digo que eles não são tão usados. Dificilmente a gente vê, nós verificamos, por exemplo, uma pessoa escrevendo ou falando, fazendo uso do ti, por exemplo. Vai ser feito mais o uso do que? Do você, tá? Então, nunca, sempre pegue. Tá fora do padrão de normalidade, não é tão comum, então não vai admitir crase. Tá? Então, nem pronomes pessoais retos e nem pronomes pessoais oblíquos, que não são comuns de serem usados, tá certo? E uma vez não sendo comuns de serem usados, eles não vão admitir o uso do quê? Da crase antes deles. Tá bom? Já tá estranho aqui o negócio de fizeram menção a ti e a mim, tá? Imagina se eu vou e coloco uma crase aqui e aqui, ficaria mais estranho ainda, pelo menos sob o meu ponto de vista. Não sei se sob o ponto de vista de vocês fica. Ficaria estranho, né? Fica estranho, né? Então, sempre que aparecer ti, mim na jogada, ou então essa questão de mencionaram na, mencionaram no, nenhum artigo que vem à frente. Primeiro mencionaram é do verbo que mencionar. Se eu falo em verbo, vou admitir crase antes? Não. É uma regra complementa a outra. É aquela questão que com uma cajadada só você mata 2 coelhos. Tá certo? Então, sempre se tratando de ti e mim, já é estranho, já é pouco usado, então não vai admitir a crase, tá certo, gente? Beleza? Tá aí, tudo bem? Vamos seguindo. Ei, não me referia a ela. E aí, como é que vocês justificariam? Esse ela, lembram lá da questão de referiram na, mencionaram na. Esse na, eu posso trocar pelo ela. Eu estou retomando, teoricamente, um ela que já foi o quê? Falado. Aqui, eu poderia, eles não referiram na no discurso. Esse na poderia ser substituído por ela? Poderia, né? Então, não recebe, não aceita. Eu também, o quê? Crase. Posso matar pela regra do quê? Referir a verbo, tá?
Então, a definição de crase A mais A craseado, A com acento grave, e a primeira regra de verbo, dá pra gente destrinchar quase todas as outras regras. Tá certo? Beleza, gente, ok? Ok. Vou seguindo, tá? Vocês estão dizendo que tá ok. Então, eu vou seguindo. Olha aqui. Oferecia ajuda a João, pela definição de crase, do que vem a ser crase. Esse A aí, ele pede ou não pede acento grave? Não, porque tá antes do pronome masculino. Opa! Eu falo a João ou o João? O João. O João. Ou João pede ao frente? João também pode ser, né? O ao. Pode ser ao João, mas aí quando a gente fala em crase, vinha, a gente sempre não fala na junção, na fusão de uma vogal específica, que é o quê? Mais A, né? Mas aí quando eu volto, o meu olhar aqui para a palavra João, João é uma palavra o quê? Masculina, é um substantivo masculino. Então, ele sendo um substantivo masculino, teoricamente, ele só vai aceitar um artigo masculino frente a ele, não é verdade? Oferecia primeiro, oferecia o quê? Ajuda. Se você oferece ajuda a alguém, se você oferece ajuda, você oferece ajuda a alguém, não é? Uhum. Então eu tenho o primeiro A. Você oferecia ajuda a alguém, tem o primeiro A. Mas aqui, nessa composição, eu estou dizendo que eu ofereci ajuda a João. João admite um A na frente dele? Não. Não. Então, eu não tenho A mais A, eu tenho um A mais um O. Vai rolar crase? Não vai rolar crase. Então, a partir disso, nós conseguimos construir a regra do porquê que não rola crase aqui. Simplesmente, gente, eu estou me referindo a uma palavra o quê? Masculina. Se eu faço referência a uma palavra que ela é essencialmente masculina, por definição, não vai rolar A mais A. Então, vai ser proibida o uso da crase antes de o quê? De palavra masculina, certo? Pela própria definição, a gente consegue chegar a essa conclusão, tá bom? Por mais que tenha algumas coisas estranhas, quando começou aquele cantor, sabe? Pablo Vittar, Pablo, para mim, é uma palavra masculina, e o povo faz referência como? A Pablo Vittar, e eu... Não, gente, mas linguisticamente está errado, eu na minha cabeça, né, com meus diálogos. Eu digo, não, enfim, mas então, eu estou pensando pelo lado linguístico da coisa. Não é nem questão de preconceito, longe de mim, eu sou destituída de qualquer preconceito, mas linguisticamente Gramaticamente falando é errado, né? é errado, né? Aí mãe olha para mim e diz, mulher, tu é muito certinha para com esses diálogos mentais. Eu digo, mulher, eu não consigo parar. Eu não consigo. Mas não existe isso de a Pablo. É o Pablo. Isso daí é umas adequações para o dia a dia, né? Mas linguisticamente falando, não existe. Tá? Então, palavra masculina só admite artigo masculino precedente. Então, não vai rolar A mais A. Então, independentemente disso, não vai rolar o que crase. Tá bom? Beleza? Ok. Aqui, ó. Desejo um Feliz Natal a todos. Por uma regra que nós já vimos, vocês conseguem me dizer se rola a crase aqui ou não? Uma das primeiras regras. Das primeiras, O match. Aham. Mas. Aí,
Não rola. Por quê? Porque, se eu não me engano, o desejo em si, ele não. Como é que eu posso dizer? Ele não exatamente. Ai, agora fugiu a palavra. Ele não necessita que a próxima palavra seja exclusivamente feminina, é isso? Isso, mas se aí isso daí também procede, Vini, mas foca aqui, ó, aqui no final. A todos. Tem alguma coisa não combinando. A questão do essa. Plural. É verdade. Foi, Singular com plural. foi Ronaldo? Pela Foi? voz parecida. Fui eu. Foi Foi Ronaldo, Alisson. foi? Alisson. Foi Alice. Tá, tô conhecendo ainda, Roger. Ei, lembram do moído do plural com plural, singular com singular, que rola match? Lembram? Uhum. Aqui não tá rolando match porque O tem um ato no singular singular e e tem o um plural. Por uma regra que acabamos de ver, todos é uma palavra masculina ou feminina? A primeira impressão, quando eu falo, não pensem que é unissex, mas a primeira impressão, quando eu bato o olho, é que é uma palavra o quê? Masculina. É unissex. Mas a impressão que eu tenho plural, né? é que é masculino, né? Uhum. Vocês, às vezes, vão ter que criar algumas regras próprias, tá? Para o português, eu tenho cada loucura que só Jesus. Mas já tenho 3 justificativas aí. A questão de você desejar um Feliz Natal, não necessariamente você tem que dizer para quem, como o Vinícius falou. Se eu disser desejo um Feliz Natal, vocês conseguem compreender. É diferente de, gente, eu fui. Tá, foi. Para onde? Com quem? Uhum. Né? Se eu chego e digo para vocês, se eu mando uma mensagem para vocês de fim de ano, blá, 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 aí lá no final eu vou e coloco, desejo um Feliz Natal. Vocês vão entender que eu estou desejando um Feliz Natal a todos vocês, tá? Teoricamente, esse complemento aqui, ele seria facultativo. Ele seria o quê? Tanto faz, tanto fez. Não é verdade? Beleza. Primeira justificativa foi essa que Vinícius deu. A segunda justificativa que eu trouxe para vocês para dizer que aqui esse A não admite a crase, ele não pede crase, a relação lá, a questão do match, plural com plural, singular com singular. Aqui eu tenho o quê? Singular e plural, não rola. Tá? Terceira coisa, por uma regra que vimos agora, praticamente. Quando eu bato o olho de forma rápida, todos, me parece uma palavra o quê? Masculina. Em se tratando de palavra masculina, é admitido crase antes? Não. Embora nós saibamos que todos é algo unissex, né? Se eu digo todos os meus alunos da turma de farmácia 3, eu não estou dizendo necessariamente que os alunos são todos homens. Eu estou falando de uma forma que generalista, mas aí eu estou tentando mostrar para vocês que a primeira impressão que eu tenho quando eu falo todos, eu tenho o quê? Eu acho que é uma palavra masculina, tá certo? Mas aí, além dessas 3 justificativas, gente, existe uma quarta específica que diz o porquê que esse A aqui, ó, ele não pede, ele não aceita crase, tá bom? Me digam uma coisa, se eu digo todos os meus alunos da turma de farmácia, é algo específico ou generalista em detrimento de eu falar Vinícius, Raquel, Ronaldo e Lidiane? Eu estou sendo mais específica em qual colocação? Na segunda colocação. Na segunda colocação. É. Então, eu poderia dizer que essa palavra todos, ela funciona como indefinida? Sim. Se eu digo todos, eu não estou especificando Vinícius, Raquel, Ronaldo e Lidiane. Na verdade, eu estou falando de uma forma mais o quê? Generalista, abrangente,
Tá certo? Então, qual é a quarta justificativa que eu trago para vocês, que diz o porquê que nesse exemplo aqui o A não pede, ele não aceita o acento grave, certo? Proibida a crase diante de pronomes indefinidos. Peguem o exemplo, todos os alunos da turma de farmácia 3. Raquel, Vinícius, Ronaldo, Lidiane, da turma de farmácia 3. Eu estou especificando, quando eu digo todos os meus alunos da turma de farmácia 3, eu estou falando de uma forma o quê? Mais abrangente, mais generalista. Então, todo, gente, ele é o quê? Um pronome indefinido. Então, não rola crase diante de pronomes indefinidos. Tá certo? Tenho aquelas 3 primeiras justificativas que conseguimos identificar juntos, e a quarta, como se não bastasse, não obstante. Ainda tem a quarta, que é o quê? Proibido o uso da crase diante de pronomes indefinidos. Tá certo? Beleza? Então, por mais que vocês não soubessem essa regra aqui de pronomes indefinidos, por outras regras, vocês conseguiam chegar à conclusão, sim, que aqui não pede crase. Tá bom? Todos é uma palavra que pede algo masculino anteriormente ou feminino? Masculino, né? Teoricamente. Então, por definição, também rola A mais A. Não rola mais A, então não vai ter como resultado fusão de A mais A e nem tampouco crase, nem tampouco acento grave. Tá certo? Beleza? Então não se desesperem com essas regras. Olhe a frase e sinta se ela pede ou não. Por definição, pela questão do verbo, certo? Tá bom? Ou pelas regras que são mais fáceis para vocês entenderem, porque por um ou por outra vai sair essa resposta. Tá certo? Não se apegue a esses detalhes de regra por regra, pelo amor de Jeová, porque aí vai dar erro, tá bom? Ok? Ok. Então vamos seguindo. Assistir a algumas lutas excepcionais. Por várias coisas aí que já vimos, vocês conseguem me dizer se rola ou não aí a crase. E aí? Alguns é aquela questão também de não definido também. Tchau. Alguns. Algumas tá indefinido. Algumas lutas excepcionais, eu não estou especificando que lutas excepcionais o que são essas. Então, já tem uma primeira justificativa aqui, que é positiva ou negativa ao uso da crase. Negativa. Negativa. Tem um pronome aqui indefinido. Crase rola perante pronome indefinido? Não. Eu estou dizendo quais foram as lutas excepcionais. Não. Mas também tem a questão do verbo, tem a questão que o assistir também não necessita que o que vem depois dele seja uma palavra, como é que eu posso dizer, no sentido feminino, e assim vai. Obrigatoriamente, né? Não, que não seja assistir é um verbo que está flexionado de qual verbo no infinitivo? Qual é o verbo puro de assistir? Assistir. Assistir. Tá bom? Verbo admite crase por perto? Não. Não. Tá? Aqui, ó, sétima regra. Proibida a crase diante de artigos indefinidos. Eu poderia dizer as lutas excepcionais? Poderia, mas eu estou dizendo algumas. Eu estou especificando quais lutas são essas? Não. Pode ter sido de Anderson Silva, pode ter sido Outra de... coisa, professora. O artigo também está antecedendo uma palavra que está no plural, né? Está o artigo Sim. A no singular e algumas no plural. Rolamete? Não.
só combinaria, só rolaria match se fosse o quê? Plural e o quê? Plural. Ou Exato. então, Ou singular. e singular. Aí eu vou e coloco singular e plural. Aí vira o samba do crioulo doido. Não vai admitir, não vai o quê? Rolar o match, não vai combinar. Tá certo? Mas pela regra da gramática da língua portuguesa, justifica-se pelo quê? Aqui é um artigo indefinido, então não vai rolar crase diante de nada que é indefinido. Pronome, artigo, qualquer coisa que seja indefinido, que não sabe o que quer da vida, não vai rolar o que é a crase. A crase vai e olha para o que ainda é indefinido e não sabe o que quer, não especifica e diz: eu vou namorar com tu. Tu não sabe o que quer, tu não tá definindo, tu não tá paquerando exclusivamente comigo, certo? Certo? Mas construam esses pensamentos, esses diálogos que fica bem mais fácil de entender, tá? É muito mais fácil você querer namorar com uma pessoa que tá 100% afim de você, só em você, do que ainda com aquela pessoa que tá decidindo se quer o rolê A, B, C ou D, tá certo? Então, aqui, esse algumas não sabe qual é o rolê que quer, não sabe qual é a paquera que quer. Então, vocês acham que esse A vai cair no papo aqui para namorar? Só sou muito besta, né? Não, destituído de inteligência. Eufemismo, né? Tô avisando. Tá certo? Então, vamos lá, seguindo. Meu sofá cheirava a vinho. Esse A pede crase ou não? Bom, tem o verbo cheirava, né? Primeira justificativa, positivo ou negativo, a frase. Negativa. E o vinho Cheirar, é cheirar. E o vinho o quê? O vinho é masculino. 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 Eu falo o vinho ou a vinho. O vinho. O vinho. Tá certo? Então já tenho duas justificativas aí, né? A questão de ter verbo no meio do babado. O verbo não admite o quê? Crase, é bem chato. E existe uma outra justificativa, que é o quê? Vinho, uma palavra essencialmente o quê? Masculina. Masculina. Vai aceitar um A na frente? Não. Aí, pela definição, vai rolar A mais A aí? Não. 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 Vai rolar acento grave? Vai rolar crase? Não. Não, não, não. Acho que vou partir para o abraço, sem medo de ser feliz. Aqui, de novo. Eu trouxe de novo. Proibida a crase diante de palavras masculinas. Gente, essa é a regra mais básica, eu acho. A mais está na cara, sabe? Uhum. Tem uma palavra aqui que é macho, que é masculina. Vai admitir algo que preceda, que seja diferente de algo que concorde que ele é masculino, minha gente? Não vai. Tá bom? Então não esqueça. Muito frágil. Se tem masculinidade no meio, não vai admitir o A na frente. Tá certo? Palavras essencialmente masculinas, elas não vão admitir o A na frente. Então, se não admite o A na frente, não rola o segundo A. E se não rola o segundo A, não rola A mais A. E não vai rolar como resultado o quê? A crase. Né? Muito fácil, né? Eu acho. Às vezes. Mas até aí, tudo bem? Beleza? Uhum. Sim. Ok. Vamos seguindo. Emprestei o livro à Bianca. E aí? Se eu emprestei alguma coisa. Uhum. O que foi que eu emprestei? Eu emprestei o livro. Se eu chego aqui para vocês e digo, gente, eu emprestei o livro, necessariamente eu tenho que dizer para quem foi? Sim. Vocês acham? Quando eu penso em dizer emprestei o livro, quando eu penso em a pessoa perguntar para mim, para quem, professor? Eu acho que tá querendo esticar, É invasão demais, né? querendo saber demais, sabe? Então, se eu emprestei o livro, beleza. Mas aí você quer saber para quem? Se eu emprestei o livro, eu emprestei o livro a alguém.
Já tem o primeiro A, Tem alguém. tem o livro. Alguém tem, né? Quem foi esse alguém que eu emprestei o livro? A Bianca. Bianca. É a Bianca ou o Bianca? É a Bianca. A Bianca. Ei, me digam aí, rola ou não rola a crase? Rola. 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 Pois deixa eu dizer a vocês. Eu posso dizer que rola ou não. É facultativo. Quando eu digo que é facultativo, é algo que pode acontecer e é algo que não pode acontecer, não vai interferir no produto, tá? Mas eu, Silvia, tá? Se eu tivesse de escrever esta frase, emprestei o livro à Bianca, eu craseava. É facultativo, mas eu, Silvia, crasearia. Pela própria definição, certo? Se eu emprestei o livro, eu emprestei o livro a alguém, já tem o primeiro A. Quem foi esse alguém? A Bianca, já tem o segundo A. A mais A tem o quê? Crase como resultado. Tá bom? A professora, mas não tá dizendo aí que é facultativo? É, beleza. Bianca não é um pronome próprio, não é o nome de uma pessoa? É um nome próprio, Bia. Um nome próprio, é o nome de uma pessoa? É. E a regra da língua não diz que é algo facultativo, professora, que eu posso colocar ou não? Então, por que a senhora está dizendo que vai colocar? Eu coloco porque eu gosto de, saber, de mostrar que eu sei. Que da mesma forma que não rola, pode rolar, que é facultativo. Então, como eu acho muito bonito mesmo, minhas belezas, elas são estranhas. Como eu acho muito bonito, quem sabe usar crase, aí eu vou lá e uso, quando é facultativo, para mostrar que eu sei que existe crase. E que naquela situação é facultativa. Sabe? Eu acho tão lindo a pessoa saber e mostrar que sabe, não para diminuir os outros, mas para mostrar mesmo que sabe, que tem o conhecimento. Eu acho tão bonito. Eu adoro prestar atenção nas pessoas que sabem usar a crase. Certo? Mas isso aí fica a escolha de vocês. Tá bom? Antes de nome próprio, tanto faz. Você colocar ou não. Tá certo? A crase, eu, Silvia, coloco. Mas aí fica a escolha de vocês. Tá bom? Aí, beleza, gente? Beleza. Show. Ok. Emprestei o livro à sua irmã. E aí? Não usa. Eu acho que não usa. Se bem que sua é a questão do pronome possessivo, né? Sua irmã. Então, eu acho que vai. E você me disse há um tempo atrás que você tinha visto o quê? Não sei aonde, e dizia o quê? Que usava, é facultativo, né? Essa questão do pronome possessivo. Então, se é facultativo, eu posso tanto colocar quanto o quê? Quanto não colocar. Colocar. Muito bem, Vinícius. Você fala as coisas e graças a Deus que você não tem Alzheimer. Você lembrou, fofinho? Ainda bem, né? Vamos ver se na prova funciona. É o esperado. Claro que funciona, Vinícius. Eu sei que funciona. Então, emprestei o livro à sua irmã. Lembrem-se que isso remete ao fato do que eu falei anteriormente, de que quando eu falo em sua, vossa, numa composição de pronomes de tratamento, é o que? Proibido. Mas aqui eu estou fazendo referência a um pronome possessivo. Ele está o quê? Isolado. Tá bom? Então, se ele está isolado, se ele não está fazendo parte de uma composição de pronome de tratamento, como Vossa Excelência, Sua Excelência, ele está na forma pura de pronome o quê? Possessivo. Então, é exatamente isso que Vinícius deu o spoiler. 5 meses, né? Que diante de pronomes possessivos, a crase ela vai sim ser facultativa. Antes de pronome possessivo feminino, vossa,
A vossa ou o vossa? A vossa. A vossa. A sua ou o sua? A sua. A sua. A tua ou o tua? A tua. A Então, tua. são exemplos de pronomes possessivos, o quê? Femininos, tá bom? Então, diante de pronomes possessivos femininos, o uso da crase, você é que vai escolher se vai colocar ou não. E aí, a professora Silvia coloca ou não coloca? Ela coloca, tá bom? Mas isso aí fica a critério de vocês, tá certo? Tá certo. Beleza, gente, ok. Uhum. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo? Tranquilo. Professora, se a senhora for cobrar isso na prova, se a senhora não, vou cobrar na prova. Aí como é que a senhora vai cobrar? Vai colocar as regras, ela vai botar uma frase, aí você vai colocar o uso da crase justifica-se por qual regra? Não, gente, eu não vou fazer isso. Eu vou colocar uma questão, por exemplo, em que eu coloco o uso do acento grave, ou então o emprego da crase, justifica-se em qual colocação, ou então, qual alternativa traz o uso adequado da crase, ou então, a crase está sendo utilizada de forma adequada em todas as colocações, exceto, você vai procurar o que? A falsa. Aí você vai lá, ler todas as alternativas, fitar o acento grave, vai dialogar com ele e vai perguntar para você mesmo, aqui aceita ou não aceita a crase? Eu não quero saber da regra, eu quero que vocês desenvolvam essa habilidade de sentir quando pede e quando não pede a crase, tá bom? Da forma que a gente está fazendo aqui na aula, pegando exemplos e pela definição de crase e pelas regras que a gente já tem aquela afinidade, já internaliza, como a do verbo, tá bom? Eu quero que vocês sintam se aquela crase cabe ou não cabe ali, tá bom? Beleza? Ok. Aqui, ó, insistiu devido à sua família. O devido é uma palavra masculina, professora? Mas o a, ele tá vindo depois da palavra masculina. Aquele lance da masculinidade das palavras, ele só é Quando vem aplicado antes. antes, isso mesmo. Tá bom? E aí, então, aqui, professora, eu vou olhar para o quê? Para o sua, que é um pronome possessivo, o quê? Feminino. Então, vai ser facultativo o uso da crase. Eu posso usar ou o quê? Não usar. Tá certo, gente? Beleza? Ok. Ok. Então, só para a gente recapitular, né? Um resuminho básico, né? Proibida a crase antes de verbo, lembre-se sempre, puxe uma seta aqui e coloque aquela observaçãozinha, aquela coisa louca da professora de português, né? De que verbo é a classe gramatical mais chatinha, que tem mais pormenores, que tem mais regras. Então, se ela é cheia de minuciosidades, ela não vai aceitar muita frescura, muito enfeite perto dela, não, porque quem reina é a classe gramatical dos verbos, certo? Então, em se tratando de verbo, gente, ele não vai admitir crase perto dele, tá bom? E a questão de proibir a crase diante de um A no singular, o qual precede uma palavra no plural. Professor, o que é que você está querendo dizer com essa segunda regra? Que plural só combina com plural e singular só combina com singular. Se tiver coisas diferentes, não vai rolar o match do Tinder, tá, gente? Professora, tu usa o Tinder? Não, mas eu já ouvi falar. Tá certo? Então, só rola match singular com singular ou plural com
plural. Essa é a regra número 2, tá? Então, se tiver tudo bonitinho lá, singular e singular favorece a paquera, vai rolar crase. Plural e plural favorece a paquera, o match vai rolar crase. Singular e plural, professor, ou plural e singular não vai rolar, tá bom? Terceira regra, proibida a crase antes de pronomes de tratamento, certo? Como Vossa Excelência, você e Sua Excelência. Exceto que senhora e senhorita. Lembre-se sempre que senhora e senhorita são palavras essencialmente o quê? Femininas, certo? Quando eu falo em pronomes de tratamento, vai ser proibido relacionado a 3 em específicos, tá? Vossa Excelência, você e Sua Excelência. Lembrando que vossa e sua fazem parte de uma composição aqui, eles não estão isolados, eles não estão como pronomes possessivos, tá bom? Estamos falando de pronomes de tratamento. Esses 3 pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Sua Excelência e você, eles não vão admitir de forma alguma crase precedendo antes, certo? Com uma exceção dentre o grande grupo de pronomes de tratamento. Para quem? Senhora e senhorita. Tá bom? Que a gente consegue responder por aquela regra da definição de crase. Tá bom? A quarta regra, proibida a crase antes de pronomes pessoais retos e oblíquos. Aquele babado lá do ti e mim, certo? Ou então do mencionaram no, mencionaram na, que pode ser substituído por ele e por ela, lembram? Não vai rolar também. Ficaria algo muito estranho. Bom, então, proibida a crase antes de palavra masculina, essa é a mais simples sobre o meu ponto de vista, tá? Porque se é masculino, eu tenho que, teoricamente, ter algo que venha na frente, que corrobore, que ratifique, que confirme essa essência, o quê? Masculina da palavra, tá? Então, por definição, não vai rolar mais A para gerar a crase, vai rolar um A, pode rolar o primeiro A e um O, um O, um O, um O. Então, A mais O não gera crase, tá bom? Proibida a crase diante de pronomes indefinidos. Lembrem do lance da paquera também. Você só vai se interessar em namorar com uma pessoa se ela estiver focada em você. Se essa pessoa estiver focada em algumas outras pessoas, vai ser falta de inteligência da sua parte querer namorar com ela. Tá bom? Então, todos, algumas, alguns, certo? São exemplos de pronomes indefinidos, tá? Em que a crase, em que o primeiro A lá na sua essência não vai querer paquerar com ele, tá? Então, se não rola essa paquera, não vai rolar a crase. Tá bom? Proibida a crase diante de artigos indefinidos. Pega aqui, ó, uma seta. Puxa um tracinho aqui e outro aqui, formando uma seta única e coloque que tudo o que é indefinido, tudo o que não sabe o que quer na vida, a crase não quer namoro, não. Com ela, tá? A crase é bem inteligente. Tudo que for indefinido, ela não vai querer paquera, não vai querer namoro, tá bom? Antes de nome próprio feminino, Bianca, Raquel, Lidiane, Karine, meninas, pronomes femininos, pronomes, nome próprio feminino, certo? Então, a crase vai ser o quê? Facultativa. Você decide se você coloca ou não, né? Que bom, né? Diante de tantas regras, a gente tem direito de uma escolha, né? Tem os casos de facultatividade, né? E, por fim, antes de pronome possessivo feminino, sua, tua, vossa, de forma isolada, não é vossa excelência, não é sua excelência, que são pronomes o quê? De tratamento. Mas quando eu me refiro a um pronome possessivo feminino, tua, sua, vossa, também tenho o direito de escolha de usar essa crase ou não. O uso vai ser o quê?
facultativo. Beleza, gente? Aí, Beleza. ok. Eu acho muito bonita essa aula de crase, de verdade. Eu acho linda, tá? E aí, voltando aqui, ó, vamos aqui. E aí, Não usa, não vou usar porque porque é indefinido. O é sujeito é indefinido. indefinido. E todos? Ai, tu quer namorar com todos? Não. Aquela não é não. É, todos, teoricamente, quando eu boto o olho em cima, eu tenho uma sensação que é uma palavra feminina ou masculina. Masculina. Masculino. Masculina, uso crase diante de palavras masculinas, Não. Não. né? Rola match aqui, singular com plural, Também não. Também não. tá? Então, agradecemos o quê? A todos Todos. sem crase, tá certo? Uma palavrinha indefinida aqui, eu não quero nem que vocês saibam qual é a classe gramatical, mas está indefinido. Se está indefinido, opa, desculpa. Se está indefinido, a crase não vai querer paquera, não vai querer namoro, quem dirá casamento, tá? Se está singular e plural, não rola match. Se é uma palavra masculina, não vai admitir o quê? Algo feminino perto. Então, não vai rolar mais ar, tá? Então, sem crase, tá bom? Aqui, gente, como fomos mal atendidos, não vamos mais. Aquele lugar sem crase, aquele lugar com a crase ou aquele lugar. Eu acho que é a primeira, aquele lugar sem crase. Mais alguém? Porque Aquele lugar é um lugar específico ou um lugar que Não. pode ser qualquer lugar? Definido. Definido. Ei, pois é um definido. Aquele. Definido. E é. Aham. Aham. É sim. Aquele lugar. Como fomos mal atendidos naquele restaurante em específico, certo? Não vamos mais àquele lugar, àquele restaurante em específico. Olha aí as pegadinhas linguísticas, tá? Sintam o clima, certo? Aquele é uma palavra que admite um artigo um artigo feminino antes ou um masculino ou é indiferente. Não, tem que ser feminino. Aquele. Porque não dá. Ou aquele, né? Uhum. Mas ele parece Feminino, uma palavra. indefinida. Mas ele parece indefinida mesmo, mas é definido. Mas aí o que faz com que nós percebamos que não é algo que é qualquer lugar, qualquer restaurante, digamos assim, é a colocação inicial que é feita, tá, gente? Uhum. Tudo depende do contexto, tá bom? Como fomos mal atendidos, dá a ideia que você foi mal atendida em um lugar específico. Não vamos mais àquele lugar. Vocês me disseram que aquele é uma palavra que ela admite apenas o quê? Feminino antes, certo? Uhum. Tá? Então, vejam, por definição, eu tenho singular e singular, não tenho? Tem. Rola paquera, rola. Então tem crase. Eu tenho a que precede aquele, tenho, Uhum. certo? Então, ó a pegadinha, quase que eu mandava uma direct message ontem no Instagram, português é legal, de dizer que, chega, que tanto essa alternativa aqui está correta, quanto essa.
Por definição, essa crase aqui, minha gente, ela rola devido à fusão, devido à união de quem? Desse A com esse A que não é de aquele. Sim. Aí vai resultar o quê? Nesse A, o quê? Craseado, com acento grave, né? Então, o aluno poderia marcar tanto aquele com acento grave quanto aquele lugar. Tá certo? Esse aqui não, tá? Partindo do pressuposto que é uma palavra que, por mais que pareça indefinida, ela é definida, tá? Por definição, como fomos mal atendidos, não vão mais a algum lugar, né? Não vai mais aonde? Aquele. Rola o primeiro A, Uhum. rola o primeiro A. Aquele lugar admite o A na frente, a aquele ou o aquele? A aquele. Rola o segundo A? Rola. A mais A vai resultar em quê? A com acento o quê? Grave. Tá bom? Então, tá certo. Tanto a segunda quanto o quê? A terceira. Tá certo? Ok. No caso, então, é facultativo? Sim, pode, professora. Eu vou escolher qual é a correta em relação. Pode. Tá certo? Bom. Por último, para finalizarmos, complete com o acraseado. Eu vou ensinar um segredo a vocês. Já prestaram atenção que quando a pessoa fala filé à parmegiana, o A vem craseado? Ou é para vir, né? Filé à craseado parmegiana. Vocês sabem por que esse A vem com acento grave? Não. Porque é a parmegiana. Sabe por quê? Porque existe o correto é um filé. Eu estou me referindo, quando eu me refiro a filé à parmegiana, eu estou me referindo ao filé que é feito à moda parmegiana. Mas ele não tem o moda, eu suprimo o moda. Então, a partir do momento que eu retiro, que eu suprimo, que eu escondo o moda, esse A, ele tem de vir craseado para representar o moda que foi suprimido. Então, é um filé que ele é feito de uma forma diferente. Tá? Então, é um filé que é chamado de filé à moda parmegiana. Se eu escrever filé à moda parmegiana, esse A, ele não vem craseado. Mas a partir do momento que eu escondo a palavra moda, que eu suprimo, o A continua, e o A continuando, ele tem que vir com acento grave. Eu lembro que isso é a primeira coisa que eu aprendi sobre crase no ensino fundamental. Eu achei o máximo. E como eu gosto muito de filé parmegiana, né? Eu nunca mais esqueci. Tá bom? Então, vejam aqui. A disposição dos alunos foi contagiante. O modo como eles estavam, a questão do empenho deles durante essa aula corresponde ao acraseado ou não. Sim. Não. A disposição é diferente de eu estar à disposição, de eu estar às ordens para ajudar vocês. Gente, eu estou disponível, estou me disponibilizando a ajudar vocês no que vocês precisarem. Então, eu estou à disposição craseada. Tá? Agora, se eu, Silvia, estou disposta na aula de hoje, vai ser a minha disposição, o modo como eu estou, não é a moda parmegiana. O modo é diferente de a moda. Tá certo?
Então, esse estou à disposição com crase tem o mesmo sentido de eu estar às ordens para ajudar vocês, de eu estar disponível para ajudar vocês. Então, esse a, ele vem o quê? Craseado, tá bom? A disposição que eu tenho, disposição é uma palavra o quê? Feminina. Então, é a disposição ou o disposição. A disposição. Eu admito um a, admito, mas pela definição de crase, eu só tenho uma crase quando eu tenho um a mais um a. Nesse caso aqui, gente, eu só tenho um a. Eu não tenho outro a para juntar, então não vai rolar o quê? Crase. Beleza? Show? Ok. Então, vamos finalizando nossa aulinha de hoje. Eu tô muito péssima nesse negócio de ter que falar pouco. 1h30 é muito pouco para mim, então eu peço desculpa a vocês, tá? Mas